tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão de herança, porque a Cristo o Senhor servis. Pode se sentar adorando e glorificando o nome desse Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluias. Então aqui tem mais uma carta de Paulo, enviada à cidade de Colossos. Para variar, Paulo estava preso pela primeira vez em Roma, e aí então ele escreve essa carta a Colossos. E aqui, se você prestar atenção, aqui em cima fala os deveres domésticos, e aqui você vai ver falar da família. Vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém do Senhor. Vós maridos amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós filhos obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. E então aqui Paulo lança essa palavra para os irmãos de Colossos, falando da obediência, falando dos deveres do cristão, como pai, como família, como mulher, como filho. E essa palavra aqui, quando nos chega, que ele fala dos servos, referente aos servos que servia aos senhores. Entendo que muitas palavras aqui na minha Bíblia aqui em cima está escrito servos, mas em algumas palavras, em Bíblias, vai estar escrito escravos. E então naquela época, para a gente entender um pouco a realidade daquela época, a cultura, muitas vezes eram pessoas que de repente estavam devendo para alguém, para os grandes senhores, ou às vezes de repente numa guerra, pegava-se aqueles jovens, algumas pessoas, e faziam para que elas trabalhassem na casa dos senhores, dos capitães, ou às vezes era uma dívida, entregava os teus filhos. Então aqueles filhos, o filho ao qual o pai estava devendo, então naquele momento ele ficaria de servo para aquela família, de repente durante um tempo, ou de repente todo o tempo em que ele estivesse vivo. E então aquele também, Paulo fala para os servos, fala para aqueles servos naquele momento: obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, mas como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E quando nós voltamos para a nossa realidade, muitas vezes nós somos tão pressionados, somos tão oprimidos no nosso dia a dia, assim como Paulo era também, quando escrevia as suas cartas. Paulo muitas vezes ele era oprimido, muitas vezes ele era rejeitado, tinha que sair às pressas do lugar onde ele estava. Muitas vezes as pessoas colocavam em xeque o evangelho que ele estava pregando para as pessoas, e muitos não aceitavam. Por isso muitas vezes ele era preso, muitas vezes ele era expulso de determinadas cidades, de determinadas regiões, porque muitos não aceitavam aquele evangelho que ele estava pregando. E muitas vezes o coração dele, por mais que ele se sentia pressionado, oprimido, ele nunca deixava de pregar a palavra do Senhor, ele nunca deixava de pregar aquilo que Deus tinha deixado para ele. E quando nós voltamos à nossa realidade, muitas vezes nós somos oprimidos, muitas vezes nós somos oprimidos, somos humilhados, muitas vezes as pessoas não entendem o nosso querer para com o Senhor, muitas vezes as pessoas não entendem o compromisso, o pacto que você fez com Deus para com o Senhor, e muitas vezes nós somos questionados sobre o evangelho que nós estamos falando para as pessoas, muitas vezes, às vezes no meio familiar, muitas vezes lá no trabalho onde você está, e muitas vezes o coração da gente quer se fechar, e você quer largar tudo. Muitas vezes você não aguenta mais a pressão lá no teu trabalho, muitas vezes você não aguenta a pressão às vezes no meio em que você está vivendo, porque uma coisa é a gente estar em comunhão com os irmãos dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, mas muitas vezes é outra realidade quando você vai lá fora, que de repente, às vezes no meio familiar, você está, às vezes é só você que é crente, os outros não é, e aí a pressão é grande, e aí dá vontade de você desistir, deixar tudo para trás. E no emprego, principalmente, no serviço onde nós trabalhamos, às vezes a pressão, em meio à pandemia, às vezes é tanta coisa que é imposta, e às vezes dá vontade de a gente esquecer, abandonar tudo. E a gente chega a falar para o Senhor: Senhor, não aguento mais, quero desistir, para mim já não dá mais. Mas Deus vem e lança essa palavra para nós essa noite através de Paulo, aqui no capítulo 23, quando ele diz: e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração,
como ao Senhor e não aos homens. Então, quando ele se refere a essa palavra para os servos ou para os escravos, dependendo da Bíblia, muitos daqueles servos, muitos daqueles homens, eles estavam sendo convertidos ao cristianismo. E eles sendo convertidos ao cristianismo, a cabeça deles ia mudando, o coração ia mudando, e de repente muitas coisas, que de repente aqueles senhores que empunhavam certas leis, certas coisas para eles, já não aceitavam mais. Mas Deus fala para eles nesse momento, Deus fala aqui para eles nesse capítulo 23, tudo que fizerem, fazer com o Senhor. E assim é nossas vidas. O que Deus está falando para você essa noite, eu não sei qual a prova que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. De repente você vem sendo oprimido, você vem sendo humilhado, de repente você está tentando desistir de algo que Deus colocou na tua mão, de repente você está querendo desistir lá do teu emprego, de repente você está querendo desistir de falar para o evangelho para a tua família, de repente tem alguém na tua família, às vezes um irmão, um parente, esposa, esposo, filho, filhas, primo, irmão, que de repente você começa a falar, mas você não vê mudança, e às vezes o teu coração se fecha, bom, esse aí não tem mais jeito, eu não vou mais falar para ele de Deus, porque não tem mais jeito, já estou cansado, não tem mais o que falar. Mas Deus está falando para ti essa noite, faça como se estivesse fazendo para Deus, faça como se estivesse fazendo para Deus, porque é isso que Deus quer de nós. Muitas vezes nós começamos a não querer mais fazer de repente aquilo que o nosso patrão pede, aquilo que o nosso líder pede, porque o nosso coração se fecha, porque muitas vezes nós estamos ligados naquilo que o homem vai pensar. Mas é só eu que faço, as outras pessoas não fazem. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Não se feche o teu coração por causa do homem. Não perca a tua bênção por causa daquilo. Não perca a tua bênção por aquilo que o homem está falando de ti. Porque a própria palavra está dizendo aqui no capítulo 24. Porque o que nós temos que esperar de Deus está lá em cima, é a nossa salvação. O nosso galardão vem de Deus. Então a palavra vem nos dizer essa noite, para que você possa abrir o teu coração novamente, para que você possa novamente continuar pregando a palavra, para aquele que de repente tem te humilhado, aquele que de repente tem virado as costas para você. Deus está falando para ti, não desista dele, não desista, porque Deus não desistiu de você. E quando ele está falando aqui para o servo, ainda vem uma mensagem muito tremenda, que ele vem falar para nós. De repente aqueles homens que de repente ali, aqueles servos eram humilhados, eram oprimidos e obrigados a fazer certas coisas, e Paulo lança essa palavra para eles. Paulo fala, dê um bom exemplo, porque Paulo está falando para aqueles homens, para que eles possam dar um bom exemplo de cristão. De repente aqueles homens, vendo as atitudes daqueles servos, daqueles escravos, poderiam até se converter. É isso que Paulo fala, para que nós não perdemos a essência de Cristo dentro de nós. Ei, será que você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Não importa as dificuldades, não importa as barreiras que você vem enfrentando, não importa que pessoas vêm te oprimindo, não importa que pessoas vêm pensando diferente de você, porque você se converteu, você está na presença do Senhor, Deus tem uma promessa grande para a tua vida, mas essas pessoas não entendem. Mas Deus está falando para ti, continue firme na presença do Senhor. Porque a própria palavra fala muitas vezes para que nós obedeçamos às autoridades. Então aqui Paulo fala, não desobedeça aos seus senhores, faça tudo da maneira que eles queiram. Mas entenda, meu amado, a palavra fala lá em Romanos, para que nós obedeçamos às autoridades, para que nós sejamos para com as autoridades, porque toda autoridade provém do Senhor. A palavra fala aqui, ó, Romanos 13:1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas pelo Senhor. Então aqui Paulo fala, obedeçam aos teus senhores. Ei, obedeçam os governantes, obedeçam os seus líderes. Mas a palavra também vem nos falar em Atos 5:29, obedeça sim às autoridades, temos que obedecer,
Mas Pedro também vem nos dizer: obedeçam sim às autoridades, mas primeiro a autoridade de Deus. Se essas leis, se essas autoridades estiverem em confronto com as leis do Senhor, o Senhor vem em primeiro lugar. Será que você está entendendo o que Deus está falando contigo essa noite? E a gente está aqui falando de pandemia, e me veio essa palavra para a gente obedecer. As autoridades falam: use máscara, use álcool gel, mantenham o distanciamento, nas ruas, andem com máscara, cuidado com aglomeração e tudo. E muitas vezes a gente se revolta, a gente não quer obedecer, a gente se enche, pensa que é um super-homem de Deus, Não, porque eu tô cheio do Espírito, eu tô cheio do azeite santo, da cabeça à ponta dos pés. Então obedeçam às autoridades. Se tiver que usar álcool gel, vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento na hora do cumprimento. Então vamos obedecer às autoridades. E é isso que Paulo está falando para aqueles servos que de repente estavam vindo, se convertendo para o cristianismo, e que de repente estavam revoltados com certas coisas que ele via dos senhores. Mas Paulo fala o mais importante: o que Paulo queria naquele momento é que aqueles servos tivessem e fossem um bom exemplo de cristão para aqueles homens. A palavra vem nos dizer em 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 5, 3, aquela menina era cativa, serva da esposa de Naamã, ela que comenta com a esposa de Naamã, de um certo profeta chamado Eliseu, que podia curar ele daquela lepra. Olha o exemplo que esta serva deu para o seu senhor. De repente ela podia chegar naquele momento, se fechar também, e falou: não quero nem saber, eu sei que esse Eliseu, ele é homem de Deus, que ele pode curar, que ele pode sarar, mas não vou falar nada para ele não, deixa ele morrer aí. Você está entendendo o que Deus está falando? Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa onde você estiver, faça como se estivesse fazendo para Deus. Faça como se Deus estivesse ali te olhando. Muitas vezes dá vontade da gente jogar tudo para trás, jogar tudo pelo ar, ir embora, esquecer tudo, porque é isso que muitas vezes o homem quer. Ele quer nos contaminar, o inimigo quer nos contaminar através de pessoas, para nos tirar da presença do Senhor, para causar dentro de nós a ira, a angústia, para tentar nos diminuir diante dos homens. Mas eu quero dizer para você: o nosso galardão, a nossa recompensa está no céu, diante do Senhor. Será que você consegue entender isso essa noite? Deus está falando para ti: não importa a opressão que você vem vivendo, não importa a aflição, a angústia que você está passando, Deus está falando para ti: faça como se estivesse fazendo para Deus. Nesses momentos você tem que se voltar para o Senhor. De repente, num momento de aflição, de opressão, quando as pessoas te oprimem, te humilham, é o tempo de você parar e dizer: e se fosse Jesus, o que Ele faria no meu lugar? Uma palavra que a gente fala tanto para a gente, mas será que a gente consegue colocar isso em prática? E essa palavra vem nos dizer sobre isso, para que nós possamos enfrentar barreiras, enfrentar dificuldades, mas que nós permanecemos fiéis ao Senhor. É Ele que nos reconhece, é Ele que sabe do teu coração, é Ele que sabe da tua alma. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Oh glória! Será que você consegue entender isso essa noite? Deus quer que você seja com Ele em todos os momentos. Jesus é contigo em todos os momentos. Deus é contigo nas provações, nas dificuldades. Deus estava lá contigo. De repente Deus nos coloca em certas provações, como aqui Ele fala para aqueles servos. Imagine naquele tempo, de repente nós estamos no trabalho, você está no seu trabalho, de repente lá você está sendo oprimido, você está sendo humilhado, e dá vontade de desistir, de largar tudo. Agora imagine aqueles servos, a situação deles, e Paulo fala para aqueles servos: tudo que fizer, faça para como se fosse para o Senhor. Qual será que é a situação pior daqueles servos naquela época? Se não obedecesse, muitas vezes eram mortos, eram chicoteados. Ou para nós hoje, qual será que era a situação mais difícil?
E muitas vezes, no primeiro momento de provação, no primeiro momento em que de repente, lá o nosso chefe lá no trabalho, no meio social, ou às vezes até dentro da igreja, quando você recebe uma palavra mais forte, uma palavra de repente que te machuca um pouco, você já quer desistir, você já quer largar de tudo. O que você faria? Como você age numa situação dessa? Deus está nos chamando essa noite para nos fortalecer. Deus está nos chamando essa noite para que nós começamos a rever certas situações e atitudes no nosso dia a dia, que muitas vezes nos corrompe, que muitas vezes nos leva à distância do Senhor. Como está o seu comprometimento com Deus? Qual está a tua paciência? Como está a sua paciência? Qual é o teu limite? Deus vem nos desafiar essa noite para que nós fechamos os nossos ouvidos para certas coisas que a gente vem ouvindo de pessoas que o inimigo vem usando para nos tirar da presença dele, para nos tirar daquilo que ele tem para com as nossas vidas. Muitas vezes Deus vai nos colocar à prova para que lá na frente ele venha dar algo maior para a gente. Muitas vezes Deus quer nos tirar do lugar comum. De repente daquele lugar em que você tinha tudo, você tinha um leitinho, você tinha comidinha, para te dar algo maior, para te dar algo que ele sabe que você tem capacidade. Assim como a águia, que muitas vezes ela começa a tirar aquela palha bem fofinha do ninho e começa a encher de gravetos pontudos para que a águia filhote ela saia do ninho. Mas não é porque ela quer machucar aquele filhote, porque ela sabe que aquele filhote está na hora de seguir voo sozinho, e ela precisa crescer, e ela precisa aprender. Deus está falando para ti essa noite, é hora de sair do lugar comum. Deus de repente está colocando você numa prova, numa dificuldade, para que você saia do lugar comum e venha buscar a presença do Senhor, e venha adorar o Senhor com todo o teu coração, com toda a sua alma. Se entregue ao Senhor essa noite, se entregue ao Senhor de corpo e alma. De repente Deus está te tirando do lugar comum. Ei, está doendo, está machucando, está ferindo, né? Mas Deus está falando para ti essa noite, é hora de mudança, é hora de transformação, porque Deus é contigo. Não importa o que você vem passando, não importa a dificuldade, Deus é contigo. Deus é para com o teu lar, Deus é para com a tua família, Deus é para com a tua casa, Deus é para com o teu emprego, Deus é para com teus filhos. Muitas vezes o que o inimigo quer é isso, é nos tirar da presença do Senhor. E muitas vezes nesse mundo a gente vai se afastando do Senhor, e aí a gente acaba entrando na filosofia humana, no mundo dos homens, e a gente vai esquecendo de Deus e quer agradar ao homem. E a gente acha que é de uma hora para outra que nós vamos agradar a Deus, mas não é, é diferente. Nós não temos que agradar ao homem, nós temos que agradar ao Senhor. Temos que fazer tudo pelo Senhor, porque foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos deu o milagre de podermos estar aqui hoje. De repente, em toda a pandemia e tudo que está acontecendo, Deus está aqui. Nós somos um milagre. Ei, você é um milagre do Senhor. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor permitiu. Será que você consegue entender isso? E muitas vezes o inimigo ele quer minar isso dentro da gente, muitas vezes com ofensas, e nós ficamos muitas vezes fora da presença do Senhor, e a gente quer a todo custo agradar ao homem. Mas o homem não pode te dar, entenda, o homem não pode te dar aquilo que Deus tem para você. O homem não pode te dar aquilo que Deus prometeu para você. Será que você consegue entender isso essa noite? Deus quer você diferente na presença dele. O ano está começando. O ano está começando, ainda é tempo
de ter uma mudança no nosso interior, dentro da tua alma, dentro do teu coração. Eu queria deixar aqui um exemplo interessante. Muitos de vocês devem ter até assistido, quando de repente um grande empresário, ele se vestia como um funcionário, para ver como funcionava a empresa. E o que mais tocou nele, quando ele começou a trabalhar, o motorista, o senhor, cristão, crente, que ele não conseguia fazer o trabalho direito. E esse homem fala para ele: tudo que você fizer, faça para Deus. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. E em todo o processo que ele passou, que ele nunca tinha visto, porque acho que ele era diretor da empresa, nunca tinha passado por aquilo. O que mais tocou nele foi isso. A palavra como me disse para ele. Então eu quero dizer para você essa noite: continue fiel ao Senhor. Não importa o que o homem está falando, não importa se estão colocando o teu evangelho. Muitas vezes você tem pregado a palavra do Senhor, muitas vezes o cansaço vem, né? Muitas vezes as pessoas vêm e a palavra entra no nosso coração, machuca, e a gente quer desistir, a gente quer largar tudo. Muitas vezes você está ali evangelizando o teu filho, falando para o teu filho da palavra de Deus, falando para o teu filho das bênçãos que o Senhor pode colocar na vida dele. De repente, lá no teu trabalho, você vem sentindo pressão, vem sofrendo pressão, você acha que já não tem mais saída. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Faça como se é para o Senhor, porque de repente, aquele momento em que você acha que está sendo oprimido, é que Deus vai te levantar. De repente você pode até sair de onde o lugar que você está, mas se você tem um bom exemplo de cristão, se você dá um bom exemplo e fazendo para o Senhor, outras pessoas de repente de outros lugares vão te reconhecer. O que Deus quer de nós é isso, é comunhão para com Ele, fidelidade para com Ele, porque Ele sempre vai estar do nosso lado, Ele sempre vai estar de braços abertos para junto conosco. Então é isso que Ele vem falar para nós: em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Porque o que nós precisamos, o que nós almejamos, é a nossa salvação. Quem pode dar nossa salvação é o Senhor, não é o homem. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo é o Senhor serviço. Deus nos chama essa noite para que nós possamos ser para com Ele. Esquece todas as dores, todos os teus medos e todas as tuas angústias, porque Deus está contigo essa noite. Deus quer te ver diferente, Deus quer te ver louvando, adorando ao Senhor. Apesar das provações, apesar das dificuldades, Deus é contigo em todo momento. Ah, irmão, mas você não sabe o que eu venho passando, você não sabe a tribulação, a humilhação que eu venho sofrendo, você não sabe a dificuldade que eu venho passando lá no trabalho, lá no meio onde eu vivo, você não sabe como eu estou sendo humilhado. Realmente eu não sei, mas aquele que te trouxe aqui sabe. Aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe, Ele sabe o que você vem passando. É aquele mesmo que quando você estava lá no mundo, Ele te trouxe e te tocou, para que hoje você estivesse aqui na casa do Senhor. Aquele mesmo quando você estava em dificuldade, que você pediu para Ele, e Ele atendeu às suas necessidades. Esse sim te conhece. É para isso que você tem que dar valor. Aquele que morreu por nós naquela cruz, aquele que foi blasfemado, aquele que foi condenado injustamente, aquele que foi crucificado injustamente, ao lado de bandidos. Ele conhece o teu coração, e Ele morreu para que você pudesse estar aqui hoje. Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos e vivêssemos pela graça. Deus te chama hoje para que você veja os seus conceitos, reveja os teus conceitos, as suas probabilidades, para que você reveja tudo aquilo que você tem vivido ao lado dele. Deus está te renovando essa noite.
Deus quer renovar a tua fé essa noite. Deus quer renovar a tua fé, a tua casa, a tua família. Não importa o que você vem passando, não importa as provas que você vem passando, Deus está derrubando hoje, Deus está quebrando, tirando por terra hoje todo o mal que há sobre a tua vida, sobre a tua casa, meu amado. Não importa o que estão falando, o que estão pensando, o importante é o que Deus vai achar. Se você está fazendo a coisa certa, Deus está contigo. Faça a diferença lá no teu trabalho. Entenda, meu amado, que quando você começar a fazer a diferença lá no teu trabalho, lá no meio social onde você vive, se tiver mais de 10 pessoas, alguém vai falar mal, alguém vai criticar, meu amado. Mas se você está nos caminhos do Senhor, se Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar o galardão que você tanto precisa. Ei, acalma o teu coração essa noite, acalma a tua alma e venha viver o sobrenatural de Deus. De repente toda essa opressão que você vem vivendo, toda essa opressão dentro da tua alma, dentro do teu coração, está caindo por terra agora. De repente você passou por caminhos tortuosos. Muitos colocaram em dúvida o evangelho que você vem buscando. De repente você tem falado para muitos da palavra do Senhor, você tem orado, de repente da tua maneira, falado da palavra para o Senhor, para muitas pessoas, e essas pessoas muitas vezes não entendem, elas não conseguem mudar. Lá no trabalho principalmente, de repente você vem sendo oprimido, você vem sendo afligido, constrangido, e dá vontade de desistir, né? Dá vontade de largar tudo. Muitas vezes você olha em tua volta e você acha que só você está fazendo. Assim como Elias estava com o coração machucado e ferido e falando: mas Senhor, só restou eu, Senhor. Senhor, eu prego a tua palavra, eu falo da tua palavra, mas ninguém escuta, Senhor. De repente você está nessa situação de falar da palavra do Senhor, de repente lá na tua casa, para a tua família, para os teus filhos, esposa, e você não vê diferença, e o seu coração está machucado, ferido, e você quer abandonar tudo. De repente lá no trabalho você olha em tua volta, e parece que só você está fazendo, só você que resolve, e a pressão está grande sobre a tua vida, a pressão está grande, colocando em xeque até a tua vida profissional de repente. Mas Deus fala para ti essa noite: eu estou contigo, eu estou contigo, e Deus não desampara aqueles que Ele ama. Oh, glória! Deus está falando para você essa noite: não desista, não desista daquilo que Deus tem para você, não desista daquilo que Deus prometeu para você. De repente você pode estar passando por uma prova, por uma dificuldade muito grande, e dá vontade de desistir. Você olha para um lado, você olha para o outro, dá a impressão que não tem mais saída, dá a impressão que não tem como resolver essa situação. Mas Deus está falando para você: ei, eu estou contigo, eu tenho ouvido o teu choro, eu tenho ouvido o teu lamento, eu tenho ouvido o teu clamor. Dá vontade de abandonar, de desistir tudo, mas guarde essa palavra no teu coração. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor, porque o nosso galardão, a nossa recompensa está no Senhor. Feche os teus olhos nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesses dias de desespero, eis aqui a tua igreja, Senhor. Muitos chegaram aqui hoje com o coração aflito, com o coração angustiado, machucado, cansado, Senhor, de tanta prova, de tanta dificuldade, eu creio, a ponto de desistir, Pai.
de tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Eu creio. De repente, Pai, foi o Senhor que abriu aquela porta de emprego. Acredito em Jesus. E hoje essas pessoas querem abandonar, Senhor, Acredito em porque já não suporta mais a prova, não suporta mais a dificuldade. Acredito no Santo Espírito. De repente essa pessoa vem sendo oprimida lá fora, Pai, por falar da Tua palavra, por falar, Pai, do Teu Evangelho. De Cristo, em que a morte Muitos aqui estão desistindo dos esposos, da esposa, dos filhos, acredito que ressurreto muito em breve querendo desistir de tudo. Mas Deus está falando para ti essa noite: eu estou te levantando. Deus está renovando as suas forças essa noite. Deus está falando para ti fazer a diferença lá na tua casa, lá na tua família, no teu trabalho, no meio social, no meio da tua igreja. De repente você vem orando, você vem buscando a presença do Senhor, mas às vezes a opressão é tão grande. Mas Deus fala para ti: está caindo por terra agora toda a opressão sobre a tua vida, toda a opressão sobre a tua casa. Deus está te renovando essa noite. Deus está te fortalecendo essa noite, para que você possa lutar com o inimigo. Acredito. Muitas vezes você chegou aqui sem forças, Acredito. força física, força espiritual. Deus está te renovando, Deus está te fortalecendo, para que você possa lutar contra o mal que luta contra a tua casa, lutar contra o inimigo que luta contra a tua vida. Deus está contigo, Deus não te desampara. Continue. Deus fala para ti: continue, não desista, prossiga, marche. É tempo de vencer, é tempo de conquista. Não deixe o inimigo matar no teu coração, matar na tua alma aquilo que você tem para com o Senhor. Deus fala para ti essa noite: os teus projetos, as tuas conquistas, os teus sonhos ainda estão de pé. Ei, ainda estão de pé. Receba da parte do Senhor essa noite. Receba a tua bênção, receba a tua vitória. Como eu sempre digo, não dê esse gostinho para o inimigo de tirar a tua bênção. Insista, persista, resista às pressões do inimigo. Como? Orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, estando na casa do Senhor. Levante-se. Deus fala para ti essa noite: levante-se, porque Ele é contigo. Deus está estendendo a mão para você essa noite. Deus está estendendo a mão. Deus está te esperando de braços abertos, e Ele está caminhando junto contigo. Deus está contigo. Não importa as adversidades, não importa as dificuldades. Mesmo que o inimigo, que o homem lá fora quer cessar o teu ministério, quer cessar a tua vida profissional, Deus está falando: eu sou contigo. Eu sou contigo. Guarda essa palavra no teu coração. O Senhor está contigo, Ele não te desampara. Se você está oprimido, angustiado, com vontade de desistir, mas você tem que prosseguir, você tem que caminhar, você tem que realizar. Deus fala para ti essa noite: faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Oh, glória! Porque quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu por nós. Nós só estamos recompensando a Ele, dando a Ele um pouquinho daquilo que Ele fez por nós. Nós só estamos devolvendo a Ele. Então não tenha medo. Tira esse medo do teu coração, tira essa opressão do teu coração, porque Deus é contigo. Deus está renovando as tuas forças. Deus está te fortalecendo essa noite, para que você possa enfrentar o inimigo de frente. Como? Através da oração, através da palavra, se reajustando espiritualmente conforme a palavra de Deus. Receba essa palavra no teu coração essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.